Muito boa noite, muito boa noite, muito boa noite. Eu vou já falando algumas coisas aqui enquanto o pessoal vai entrando aí. Ó, o Rafa aí já. O cara falou que ia entrar e entrou mesmo. Olha lá. Vou falando aqui algumas coisas que nos vídeos anteriores, né? A gente fica aqui com o cara e depois vai pro IGTV lá. Então, muito boa noite a todos. Muito obrigado pela presença, pela participação aqui na nossa live, mais uma live da semana. Agradecer a todos que vêm acompanhando o nosso trabalho digital também agora, né? Então, boa noite aí, Rafa, Josi, é, Thaís, Janaíne, Flauber, Elaine, muito obrigado, Margarete, Simone, muito boa noite para vocês, um prazer recebê-los aqui. A ideia de hoje é que a gente fale sobre um tema, olha o Robert aí, fala Robert Val. É, a ideia de hoje é a gente falar um pouquinho sobre algo que acho que a grande maioria aqui já teve algo, né? Que é a nossa coluna vertebral. Então, daqui a pouquinho, nosso convidado aí, o Neemias, entra. Ah, o Neemias aí, ó. Resiliência. Aham. A Giovana. Muito boa noite para o pessoal que vai chegando. Lucas. Fala, Lucão. Tudo bem por aí? Marcinha, boa noite. Pessoal, queria só dar alguns recados aqui antes de chamar o Neemias. Fabricião tá por aí também. Eu queria só dar alguns recados. A Transforma vem, né, trabalhando intensamente aí nas questões das plataformas digitais. Então, inclusive essa semana aqui a gente reinaugurou o nosso canal no YouTube. Então, para quem ainda não acessou lá o nosso canal no YouTube, Transforma Assessoria de Qualidade de Vida. Lá a gente vai ter diversas postagens, diversos vídeos. Então as lives que nós já tivemos aqui estão lá. E todo o trabalho também que envolve a parte de ergonomia, de saúde corporativa, tudo aquilo que envolve a qualidade de vida em si, vai também estar lá como conteúdo. Então espero que vocês gostem. Adriana, Cíntia, Hanna, muito boa noite. O pessoal tá me escutando bem aí, tranquilo? Deixa eu já, sem mais delongas, porque o nosso tempo é curto, chamar o meu convidado aqui, que hoje a gente tem papo, hein? Inclusive tinha gente tirando sarro de mim aí, que eu ia fazer essa live, por questões de causa, né, conhecimento de causa. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso, tá bom? Deixa eu ver ele aqui. Tcharanã, beleza. Deixa eu ver se eu colocá-lo aqui. Beleza, Gé, obrigado aí pelo retorno. Galera me escutando bem aí? Beleza. Olha ele aí! E aí, Tiagão, tudo bem? Senhor Neemias. Buenas noches. Como é que você está? Bem, e você? Eu estou Tá tudo ótimo, bem aí? melhor agora, Tranquilo? né? Maravilha. Isso aí, essa Assunto pouco polêmico, né? quase nada. Você sabe que o pessoal tirou bastante sarro de mim, mas peraí, deixa eu te apresentar primeiro para a galera que está chegando aí. Acho que a grande maioria já Beleza. conhece o Neemias, mas e daí já vou falar aqui de antemão que esse vídeo depois vai ficar no nosso IGTV e também depois vai lá para a plataforma no nosso canal do YouTube. Então, para quem quiser acessar depois também, estará por aí. Pessoal chegando aí, muito boa noite para quem está chegando agora. Fica aí que o tema é forte, hein? Hoje a gente vai conversar então com o Neemias de Souza Adão, fisioterapeuta, especialista, atuação clínica aí em reabilitação traumato-ortopédica, é isso mesmo, Neymar? Isso, Muito traumatologista. bem. Reabilitação esportiva e Pilates na Resiliência Clínica de Fisioterapia, que é a clínica do Neemias. E obrigado, viu, Neymar? Obrigado pela participação aí. A gente fica muito Imagina. contente de tê-lo aqui. É um prazer enorme estar aqui com você, amigo, né? Vocês da Transforma aí, super profissionais e competentes também com a área de vocês. E achei super interessante, né, o convite ir para esse assunto em especial, que é um assunto que grande parte da população aí
já sentiu ou vai sentir em algum momento dor na coluna, não querendo desejar o mal, né, ao próximo, mas é uma realidade que nós vivemos, né? E é isso, é legal a gente poder esclarecer, nós podemos esclarecer algumas coisas com os nossos amigos, às vezes que sofrem por coisas que poderiam ser resolvidas com simples mudanças de hábitos aí na vida diária de cada um, né? Não, não tenha dúvida. E daí eu já vou puxar aqui o primeiro tema, Neymar, porque assim, é, a gente anda muito pelas empresas e é fato que a maior preocupação das empresas no quesito ergonomia, no quesito ambulatório médico, o número de atestados médicos é muito grande e praticamente 90% delas tem como principal motivo de afastamento do trabalho a coluna em algum momento. Então, assim, por que essa quantidade gigante de pessoas com dor na coluna? E por que que isso realmente afeta tanta gente assim, né? Tá, todo mundo vai ter, não vai ter? Como é que é essa questão aí? Por que que tanta gente tem? Tá certo. Bom, para começar, é legal a gente entender um pouquinho como é e como funciona a coluna, né? Então eu peguei aqui para a gente uma mini coluna, Legal. para quem não conhece, né, conseguir compreender como funciona aí internamente essa questão de mobilidade da coluna, do que ela é formada, como é feita, tá? Então eu peguei essa mini coluna aqui, porque senão não ia caber na tela, tá? Imaginem então, vocês estão visualizando, o som da minha voz está baixo. Deixa eu deixar o microfone mais próximo aqui. Eu acho que agora vai dar uma melhorada. Melhorou, Melhorou? aumentou, Neymar. Pelo menos para mim aqui, o Beleza. pessoal vai falando aí para nós, por favor. Tá certo, então. Bom, então, de forma rápida aqui para a gente conseguir dar sequência com os assuntos de dor e tratamento depois. Aqui é a nossa coluna, como se eu estivesse no perfil para vocês aqui, ó, olhando para essa lateral, tá certo? Então aí nós temos essas curvaturas básicas da nossa coluna, que as primeiras 7 vértebras aqui são as vértebras do nosso pescoço, as cervicais, então daqui para cima cervical. E aí nós temos uma curvatura aqui, ó, né? A cabeça está voltada para lá. Aqui a curvatura tem uma convexidade na parte anterior, na cervical, tá? Uma concavidadezinha na parte posterior. Isso a gente chama de lordose, né? Na torácica, a curvatura ela é inversa, então a concavidade é anterior, a convexidade está para posterior. Na coluna lombar, volta para a mesma curvatura da cervical. Convexidade anterior aqui, uma concavidadezinha anterior, certo? E aí no final o sacro, né, que é a parte do nosso quadril, aqui a famosa bacia, né? Nós temos o sacro que forma essa curvatura para anterior de novo, do mesmo jeitinho que a torácica. Então, como eu vou citar bastante lordose e cifose durante a live, então achei interessante explicar isso. Então, na cervical, Show. essa curvatura a gente chama de lordose, aqui nós chamamos de cifose torácica, e a lordose é lombar também. Aí depois no sacro vem uma cifose de novo, tá? Porém, quando nós nascemos, a nossa coluna ela não tem essas curvaturas todas, né? O feto, ele é uma curvatura só. Então, é uma cifose. E aí, essas questões com postura e coluna já vem desde essa fase, né? Porque quando criança, que nós vamos começando com os nossos movimentos, e aí a gente vai formando as nossas curvaturas da coluna, né? Um exemplo legal para dar da formação da coluna cervical, principalmente, né? Todos sabem que a criança nasce com a musculatura fraca, a cabecinha mole, todo mundo tem que segurar, né? Tem que... Para não ter problema, para não ter lesão. E por consequência disso, com o decorrer do tempo, a gente precisa adquirir algumas posturas
A criança, o primeiro passo é qual? É engatinhar. O correto seria esse. Então a criança, quando ela começa a engatinhar, ela vai precisar olhar para frente para ela conseguir andar. Vai. E ela olha para frente, ela começa a ter essa curvatura da lordose cervical, por conta dessa postura inicial. Ela precisa observar as coisas. Então a curvatura dessa lordose cervical ela já começa aí. Já é um problema, às vezes, para crianças que passaram dessa fase de não engatinhar muito, né? Acabaram não engatinhando muito e já passaram direto para andar. Aquele famoso andadorzinho que as mães gostavam de colocar as crianças, né? Ah, vão deixar engatinhando no chão não, é perigoso, vai pegar friagem e tal. Coloca no andadorzinho. Aí Perigoso, já, né? é, e aí já é um problema para a postura, porque a criança não tem uma evolução natural e aí pode ter uma retificação da coluna cervical mais para frente, por conta de não adquirir essa curvatura no momento de engatinhar. E a lordose lombar, a gente acaba melhorando e criando essa curvatura de forma correta quando nós ficamos na posição ortostática mesmo, quando nós ficamos na posição em pé. E aí nós conseguimos essas duas lordoses, o que já sendo já dessa fase inicial acontecendo de uma forma natural, já é um bom prognóstico para a coluna vertebral uns anos para frente. Agora, pular a fase de engatinhar, por exemplo, já é um prognóstico negativo para a coluna cervical, inicialmente. Né? Então, já vem desses problemas aí iniciais, né? Posturas que vão desencadear possivelmente um problema postural na pessoa na fase de adolescência, juventude e, consequentemente, fase adulta, e possivelmente gerar algumas complicações aí possíveis entre os discos vertebrais. Os discos são esses espaçamentos que nós vemos entre uma vértebra e outra aqui, né? Eles vão servir de amortecimento ali, para ter um contato melhor entre uma vértebra e outra e para favorecer a nossa movimentação da coluna vertebral, tá? Você, Dando essa Nema, sustentação. deixa eu aproveitar essa sua fala e perguntar para você o seguinte. Então, pelo que você menciona, você acredita que muitas dessas dores que a gente tem ou que as pessoas têm, de uma maneira geral, né? Eu já escutei até tem alguns estudos falando de quase 80% da população mundial, pelo menos uma vez na vida, vai ter uma dor na coluna. Enfim, isso pode ser desencadeado também por essas primeiras idades. Então, desde criança, eu preciso tomar cuidado para essa formação. Sim, essa formação primária é muito importante na saúde da coluna da pessoa na fase de adolescente e adulto depois também, né? Jovem e adulto. Então é importante esses cuidados durante a formação mesmo da criança para que não tenham esses problemas de retificação de curvaturas da coluna. As curvaturas elas precisam existir para que nós tenhamos as mobilidades normais da nossa coluna e, consequentemente, já é uma maneira de estar prevenindo algum tipo de futura dor ou lesão mais séria na coluna, né? Um problema grande postural que acontece às vezes, isso aí já, quando desde criança já é um problema mais estrutural, então a gente não pode colocar culpa em hábitos ou de engatinhar ou de andador, que são as escolioses, né? As escolioses às vezes já tem aqui já é estrutural e tem a escoliose que a pessoa adquire com o tempo por adaptação, por má postura. Então o corpo acaba se adaptando com uma curvatura mais lateral, que a escoliose é essa curvatura lateral da coluna, que ela não é comum, não é para ter, né? Se você olhar uma imagem de um raio-x de uma coluna vertebral de frente, assim, né? De anterior, é para você Não ver pode uma estar. linha reta. É para você ver uma linha reta, certo? Então, se tiver algum desvio, algum deslocamento para a lateral direita ou esquerda, é porque tem algum desvio da coluna, que é a escoliose no caso. A vista lateral é para ver da forma que eu mostrei para vocês aqui. Lordose, cifose lá embaixo de novo. Então, sim, pode prejudicar. Eu vi que a Elaine comentou aí, andador não. Então, não mesmo, né?
É Legal, legal. importante a criança respeitar as fases para depois, na fase adulta, não ter esse problema postural por decorrência disso. Tá? Legal, legal. Deixa eu aproveitar esse momento, né, dar as boas-vindas aí para quem está chegando. E aí, já pedir para o pessoal deixar aqui nos comentários aí se você já teve ou não dor na coluna. Deixa eu aproveitar uma pergunta do Rafa aqui já, Nema, pode ser? E daí a gente Pode. vai andando com ele. O Rafa perguntou o seguinte, ó. Mas como se tomar cuidado com uma criança que pula a etapa de desenvolvimento? No caso, uma criança que não engatinhou e já andou. Quais os tipos de problemas posturais que essa criança pode ter? Então, o cuidado que tem que ter com isso, se já passou por essa fase e não engatinhou mesmo, né? Deixar uma criança, fazer com que essa criança seja ativa, né? Brincadeiras lúdicas que vão trabalhar a postura dessa criança, que vão fazer ela fazer a extensão da cervical obrigatoriamente, a flexão. A consequência disso, de uma criança que você não estimule essas movimentações para que se tenham essas curvaturas, para que elas adquiram essas curvaturas, seria, no caso, uma retificação da coluna cervical, né? E tanto a retificação como o aumento excessivo de uma curvatura lombar, ou a retificação, ou uma hiperlordose, no caso, ela pode gerar uma complicação futura na fase jovem ou adulta, porque acaba tendo uma compressão maior, né? Acaba tendo uma sobrecarga maior nos discos intervertebrais. É esse o cuidado que se deve ter. Então, põe para movimentar essa cervical da criança. Mesmo que pule, então, alguma fase, eu consigo estimular mesmo assim. Legal. Simone está Ainda falando criança, sim. aqui, dores na coluna constante, devo agradecer minha mãe pelo andador. É isso aí ou não, Neymar? Mas é um Não dos itens, né? Não, necessariamente. não, não que Não isso seja. necessariamente. Isso aí é uma coisa primária, né? Então, tem fatores assim. Se eu separar aqui, ó, você já citou que de algo que você leu, que 80% das pessoas vão ter ou já tiveram problemas. Isso realmente é artigo publicado, é informação publicada da Organização Mundial da Saúde, que realmente 80% da população ou teve ou vai ter um dia uma dor na coluna. Isso não significa que 80% da população vai ter algum tipo de lesão séria na coluna, Vai tá? travar a Isso é coluna, como a uma... gente fala. Não. Esses 80% estão incluídos aí pessoas que vão sentir dor na coluna. Agora, dessa pesquisa geral, do que já aconteceu, né? Porque a gente só pode falar do que já aconteceu, o que vai acontecer, a gente pode, no máximo, prever, né? Então, de 15 a 20% desses 80 aí que vocês viram que vai ter o problema, vão ter um problema mais severo da coluna, tá? Só entre 15 a 20. O Tá. restante é uma dor mais aguda. O que Já você. aproveitando, pode falar. Sim. Não, o que você vê aí na prática chegar para você, a maior incidência de dor é lombar ou não? Olha, bastante lombar e cervical, tá? Lombar e cervical é o que chega bastante aqui para mim. Agora, se você pegar índice de publicação, acredito que a lombar por ter uma sobrecarga maior, né, do que a cervical. Então, a lombar geralmente vai estar um pouco acima nos índices de dor aí, relação de dor. Eu estou tomando água numa canequinha bem legal aqui, ó, preciso compartilhar. Símbolo da Físio. Ah lá. E aqui está escrito 23º Jore 2019. Eu ganhei de uns alunos que eu levei para estagiar nos Jogos ano passado, nos Jogos dos Idosos, que foi aqui em Sorocaba. Aí eu estava esperando a oportunidade de usá-la em público. Já aproveitou, já aproveitou. Deixa eu te fazer. A Josi tá falando aqui, ó. Eu tenho uma coluna judiada. Fico com dor quando fico muito tempo em pé. Tem bastante gente que tem dor quando fica muito tempo em pé, né, Neymar? Tem alguma razão disso ou não? É, posturas mantidas por muito tempo, tanto sentado como em pé ou deitado,
não são muito benéficos para a coluna vertebral. Então a coluna foi feita para movimentar. Então nós precisamos nos movimentar, né? Agora tem diferenças, é claro, de estar muito tempo sentado, muito tempo em pé, por conta da curvatura e da pressão que é gerada na coluna. Então a pessoa normalmente em pé por muito tempo acaba, se não tem um fortalecimento contínuo, na verdade às vezes a pessoa até tem um trabalho de fortalecimento, mas não trabalha especificamente músculos posturais, a musculatura que estabiliza a coluna. Então ficou muito tempo em pé, acaba fadigando a musculatura que sustenta, e aí começa a sobrecarregar a articulação, e por isso começa a ter essas pressões, essas dores na coluna. O abdômen acaba cedendo um pouco à frente por conta da lordose. Ou a pessoa pode ter também uma hiperlordose, pode ser o caso, o Essa aumento dessa importância curvatura lombar. essa importância também de se trabalhar essas musculaturas, né? E a gente já vai entrar nessa seara. Eu queria, para a gente continuar, perguntar para você o seguinte: tem muita gente que fala que você tem a idade que a sua coluna tem. Pelos meus cálculos, eu tô com 189 anos com as minhas 3 hérnias de disco aqui, e depois eu falo sobre isso, mas tem uma relação de dor na coluna com a idade da pessoa? Tipo, começa a dor. E aí, queria falar aqui uma coisa. Tem muita empresa por Vai aí, eu lá. vou entregar a galera das empresas. A gente vai para as empresas por aí, eu costumo falar muito que a galera fala que tem dor normal. Já ouviu isso? A galera fala assim, Dor não é normal. eu tenho uma dor aqui, mas é uma dor normal. Meu, o normal é não ter dor. Isso que é o normal, né? A dor não é considerado normal, não. Tem alguma coisa errada aí. Precisa rever alguns conceitos. Ah lá, o Fabrício falou que já pode se aposentar também. Dá um abraço pro Ah, pessoal que da isso, DN. Ó, minha Fabrício. mãe me entregando, falando que eu não andei de andar, não andei de andador, engateei bastante, deixa pra lá, pula. Aí, ó, que É... bom. Olha lá, Elaine tem 110 E você tem anos. a curvatura cervical e curvatura lombar. A sua lordose é até um pouco acentuada na lombar, podemos De- até dizer isso. Demais. E aí, Neymar, tem dor na coluna relação com a idade? Conforme a idade vai chegando, vai doendo mais? Tem alguns problemas específicos da coluna que eles aparecem com a idade. Mas a dor na coluna, o problema na coluna não tem relação direta com a idade. Tá? Você pode ser um adolescente e ter dor na coluna. Até porque as causas da dor na coluna, como eu disse, elas são multifatoriais. Né? Se você pegar, você até citou isso, se você pegar para falar de relato de dor, o primeiro que você acabou de falar, fator demográfico, que é a fator idade, influencia no índice da coluna. Por quê? Porque nós vamos ficando mais velhos a partir do momento que nós chegamos à fase que é considerada idoso, nós temos perda de líquido no nosso corpo, no geral. Então, o nosso disco intervertebral, ele é formado 80% aí, ele é líquido, né? É água. Então, se a gente perde água com o passar do tempo, nós perdemos hidratação desses discos. E aí é real aquilo que as pessoas comentam, eu fiquei mais velho, parece que eu encolhi. E realmente, você diminui um pouco, né, a estatura, por conta dessa perda da hidratação dos discos intervertebrais, aí um pouco de fraqueza muscular, que tem queda do arco plantar também, lá, queda do pé, e Tá. a postura, né? A boa Jo, por causa da caneca, será? Ou alguma Jo que fez Olha lá. algum Não, comentário? não, não. Ah, É que a não, galera tá primogênia do a Ti. galera tá se entregando aqui, ó, falando que tem 110, olha lá, 120 anos. A Josi falou, imagina eu, hernias de disco desde 27 anos. Olha lá, tem Né? A Aí Carol você entregou vê a que não Elaine tem aqui, ó. relação com a idade, mas tem relação com o histórico, não é? Uma coluna que tem um histórico de Sim, pressão, de sim. impacto ali, tem essa predisposição, essa propensão a ter um problema mais precoce, né? Eu conheço o histórico de atleta e conheço que aí teve uma pausa na parte do atleta e entrou para a área profissional, acabou abandonando um pouco os fortalecimentos, os exercícios. O corpo não estava acostumado sem atividade, sem os exercícios.
sempre teve sobrecarga em cima. Então você precisa manter os fortalecimentos, você precisa manter o corpo, a musculatura forte para Enquanto, manter essa enquanto sensação. trabalhava muito, aquela Não musculatura sentia. tava fortalecida mesmo sem querer especificamente, né? Isso. E aí, uma das causas que a gente pode citar em específico é essa, né? Que é a ocupação das pessoas. Então, a dor pode vir por conta da ocupação, ou do que já foi citado de ficar muito tempo em pé, muito tempo sentado. Então, o idoso e um atleta, eles podem ter dor na coluna, porém a causa é diferente, o motivo é diferente, né, desse problema. Então, a idade com a dor na coluna não tem relação. Não é só porque você é velho que você vai ter dor na coluna. Não, jovem, adolescente, criança tem dor na coluna também Pode por ter problemas também. posturais. E os problemas ocupacionais, demográficos que a gente citou da idade, psicológicos, né? Se você tem uma tensão psicológica, tem estresse, o emocional, pode te dar tensão muscular nessas regiões e pode te dar dor na coluna. Então, não necessariamente a dor na sua coluna também vai ser um problema de hernia de disco, de protusão discal, de inflamação da raiz do nervo que sai da coluna. Não, pode ser uma tensão muscular, né? Pode ser algo emocional, Isso pode chegar inclusive. até um grau do travar em si, que popularmente é chamado, Nema, mesmo sendo psicológico Desculpa, essa. Tiagão, deu uma travada aqui, eu não consegui entender a pergunta. Agora você está me escutando? Agora estou. Beleza. Essa questão do travar, né, entre aspas, com a questão psicológica, e a gente está passando por um momento aí né, único aí para todo mundo, ele pode desencadear o travar até mesmo da coluna por conta disso? Pode, pode. O sistema emocional pode desencadear essa sensação de dor, inclusive uma tensão a ponto de sentir essa sensação de travamento, né? De vai fazer o movimento, sente dor, não consegue. Então, por isso que o tratamento, geralmente o paciente que é avaliado pelo físio, ele precisa ser avaliado e ele é avaliado frequentemente de uma maneira de forma biopsicossocial, né? A gente faz uma avaliação, mas não apenas ali, você está dando risada aí, tem alguém comentando besteira, Não, né? eu tô dando risada que o Rafael falou, vixe, meu nível de cortisol sempre foi alto, tá aí minhas dores na coluna. Quem conhece Obrigado, o viu, Rafael Rafael? sabe que é bem real isso, Ah, o né? cortisol impera, né? Grande Rafa, grande Rafa. O cara dava cabeçada na trave quando estava nervoso, né? Não precisava nem estar nervoso para fazer isso, né? Lamentável, viu? Ô, Neymar, deixa eu aproveitar só aqui. Deixa eu pegar uma pergunta da Jéssica aqui. Jéssica é nossa professora e ela fala assim: ó, boa noite. Muitos alunos das empresas que trabalhamos nos perguntam sobre o uso dos coletes posturais. Muitos usam. O quão esse colete ajuda durante o trabalho? Qual que é a sua opinião quanto a isso, Nemias? Porque tem muita gente que usa assim desenfreadamente, meu. De qualquer jeito acaba utilizando. O que você teria para falar sobre? Tá certo. Então, na verdade, os coletes, eles dão aquela falsa sensação de postura correta, né? Porque eles fica trava, primeiro que ele trava o movimento da coluna torácica aqui, então a pessoa não tem essa mobilidade durante o período que está utilizando o colete. E Isso aqueles superiores. isso, Tá, tá, aquele colete de tronco, né? tá, de Da tronco. região Legal. torácica. Acho que é Porque esse que ela assim, está citando, é né? esse, a gente vê bastante gente usando esse, mas também vê bastante gente usando a cinta lombar, que é só na lombar, na região lombar. Daí se você puder comentar sobre os Tá, dois. legal. É praticamente o mesmo mecanismo, né? Fisiologicamente, eles limitam ali o movimento e ficam gerando uma pressão no tórax ou na região da coluna lombar. É, o que eu já disse desde o início, né? Prevenção de dor na coluna, a coluna precisa estar em movimento. Então, se tem um colete inibindo o movimento da coluna, já tem alguma coisa estranha aí. Por alguns motivos, os quais eu vou citar para você. Primeiro, se eu vejo alguém com colete,
A primeira coisa que me vem à cabeça, essa pessoa sofreu um acidente ou teve uma queda e fraturou a coluna, né? Perfeito. Fra- Fratura precisa de estabilização, precisa da utilização do colete, precisa fixar ali, certo? Do contrário, eu não recomendo a utilização de colete, porque ao invés de estar realizando movimentos e fortalecendo a musculatura paravertebral, musculatura de estabilização, musculatura acessória, para que se tenha uma melhora da postura e, consequentemente, uma redução da dor, né, de forma natural, você está ali colocando algo externo, algo mecânico, que vai travar a tua movimentação e fazer o papel do seu músculo. Você sabe bem, e vários que estão nos vendo aí, que se eu não me movimento, eu perco força. Se eu não me movimento, eu perco massa muscular, Sim. certo? Automaticamente, perdi massa muscular, o que vai substituir ali? É gordura, né? É tecido adiposo, qualquer outra coisa, menos músculo. Então, os coletes fazem com que essas pessoas percam essa força que tem. Às vezes a força já é pouca, né? A força já é reduzida, por isso está com problema, por isso sente dor. Quando precisa trabalhar essa mobilidade, ao invés de limitar movimento, aí elas vão e colocam o colete. Limita movimento, perde mais força, quando tira o colete, aí tem um trabalho dobrado para recuperar essa coluna. Pior E ainda, aí, né? dificilmente, quem tem essa frequência, quem tem esse costume, esse hábito de usar colete, dificilmente vai sentir uma melhora da dor. A tendência é piorar. Eu tenho falado muito, Neymar, nas empresas, e daí falando um pouquinho da parte da ergonomia em si, né? Quando eu fiz o curso de ergonomia alguns anos atrás, não vou falar quantos, mas batia-se muito na tecla do uso do colete. E aí os estudos foram apontando para o contrário, assim, totalmente, né? Então, assim, as questões ergonômicas elas hoje solicitam que você retire e faça uma prevenção muito forte em cima. Eu faço muito uma analogia que é o do jogador de futebol, né? Então o cara usa lá a tornozeleira, todo treino, todo jogo, o cara usa a tornozeleira, o cara do basquete, enfim, o cara do voleibol, enfim, qualquer esporte, mas o cara usa todo dia. O dia que ele esquece aquela tornozeleira, é o dia que ele vai ter um entorse. Não consegue E jogar, né? não Nunca consegue consegue nem jogar. fazer O os movimentos. psicológico trava, É, porque é. eu não tenho a minha botinha, eu não tenho o meu tensor, eu não vou conseguir jogar. Quando ele torceu, já era para ter fortalecido, já era para ter feito um trabalho de prevenção antes de retornar para a quadra, né? E estar bem e jogar sem tensor, sem estabilizador. Porque se você teve uma torção, se teve uma lesão que foi cicatrizada, que foi recuperada, não faz sentido usar tensor, estabilizador. É a mesma coisa do colete. Não faz sentido você usar um colete para manter a postura. Você precisa fortalecer a musculatura da maneira correta, trabalhar a musculatura de tronco para vertebrais, para que se tenha essa estabilização de forma natural. Assim vai ser eficiente, assim vai ser eficaz, e aí provavelmente essa pessoa vai se livrar dessas dores na coluna. Coletes, principalmente para trabalho, você vai ficar quantas horas com aquele colete ali trabalhando? Eu já vi Só gente ficar com piorar a ele lesão, é só horas e piorar o horas problema. travado, assim. Fora o pessoal que acha que aquilo ali diminui gordura, né? Coloca o Não, colete para diminuir é. circunferência de cintura e assim vai, né? É o oposto, né? Mas é justamente por conta da estética. As pessoas às vezes se É. preocupam com a questão da estética postural, mas esquece que a base para a estética postural ela não é extrínseca, ela não é externa, de fora para dentro, é de dentro para fora. Então você tem que estabilizar, né? Você tem que se fortalecer a musculatura e deixar esses espartilhos, os coletes de Aí, fora ó. aí, É. né? Pessoal, eu sei que passaram algumas perguntas aqui. Inclusive, se você tiver alguma pergunta, aproveita. Tem um botãozinho aí de perguntas também, se quiser utilizar, ou até mesmo mandar por aqui. A gente vai lendo conforme vai dando aqui. Um alô para quem está chegando agora. Manda esse link, se está sendo interessante para você. Manda esse link para alguém que tem dor na coluna lá, para ele acompanhar até o final aqui também, tá?
Então, alguém que já reclamou aí para você da dor na coluna, manda lá para essa pessoa. Ô, Neymar, deixa Tiagão, eu sobre o falar lá. fator idade lá que você falou, eu esqueci a frase que você citou, mas tem uma frase bem popular e conhecida que nós reproduzimos do Joseph Pilates, que é: se você é velho e você consegue tocar a ponta dos seus pés lá com o joelhinho estendido, você é um jovem. Agora, se você é um jovem e você vai alongar e não consegue chegar no teu pé, aí você pode considerar-se um velho. Pessoal, sou um idoso, as pessoas se conhecendo nesse momento, né? Ó, é uma frase que Joseph Faz Pilates total usou sentido, né? bastante, Faz faz um total sentido. sentido total para o que a gente está falando. E reforçando aí que a coluna precisa de movimento e não é ficar parado. Então, esquece Boa, colete, esquece boa. tensor, tá? Legal. Já pegando esse gancho, vou aproveitar aqui a pergunta da Marília. Oi, Marília. Olá, Neemias e Negrini. Tenho bastante dor nas costas e não faço nenhum exercício. Se começar agora, que já estou com a dor, vai ajudar? Então, ó, a situação é a seguinte, tá? Acho que várias e várias pessoas já chegaram lá para você assim. Inclusive uma pessoa que eu conheço aí, que eu não vou falar que sou eu, mas assim, tô com dor, né? O que que eu faço? Eu já, é assim, ó, eu confesso pra vocês, vou confessar aqui uma coisa. A primeira vez que o Neemias falou pra mim, assim, que esse cara é meu salvador da pátria, depois eu vou falar. É, Você é jovem. O amigo faz ele. pilates há Aí, ó. anos já. Ah, que legal, que legal. E ele falou assim: tá com dor? Travou? Movimenta. Eu falei, meu, mas como é que eu vou movimentar? Tô travado, não consigo. Movimenta, faz devagar, mas faz. Quando que eu movimento ou não? Como é que faz com a crise da dor aí? Pode começar Certo. a fazer exercício? Não? Um dos problemas que acontecem na crise de dor, isso para quem está dentro desses 15, 20% que tem dor séria, que tem problemas sérios na coluna, certo? Que chega a travar, alguma hérnia de disco, herniação discal, escorregamento do disco, de vértebra. Para esses casos mais sérios, então, de chegar a travar mesmo. Primeiro, que deu essa crise mais forte, as pessoas, na maioria das vezes, procuram um pronto atendimento, né? Logo de Tá. início, não vem normalmente na clínica da físio, a não ser que já conheçam o físio, já tenham tido problema anteriormente, mas geralmente a pessoa está com dor, uma dor que nunca sentiu antes, vai para o pronto atendimento, Tá. né? Lá o primeiro passo vai ser medicado e vai ter um encaminhamento, sim, para o tratamento, para a fisioterapia, né? Bom, tive a dor, movimentar ou não. O movimento, ele é sempre importante, mas você precisa tomar cuidado com qual movimento. Por que eu digo isso? É, muita é engraçado, mas é real. Algumas pessoas têm dor forte e começa a querer movimentar, mas fazer movimentos fortes e dar tranco na coluna e puxar para frente para estender e rodar, rotacionar o tronco, tipo, com força, porque falou, não, eu vou voltar para o lugar, tem alguma coisa que saiu do lugar, eu vou Saiu voltar do para o lugar, eu lugar de vou alguma dar um forma. jeito aqui. Vou dar um jeito. Esse movimento mais brusco, esse movimento mais forte, ele não é bem-vindo, porque se já tem uma região sensível ali, que gerou esse travamento, vamos chamar de travamento da musculatura ali, gerou essas tensões na musculatura, que impediu algum tipo de movimentação, limitando movimentação por conta da dor. Os movimentos eles devem ser feitos de forma lenta, bem lenta mesmo, né? Então é para Sem prender o movimentar, mas não ar. o movimento de voltar pro lugar e tudo. Sim, tem alguns movimentos específicos para se fazer para você ir conseguindo liberar essa questão sensorial ali, sensitiva da região, para que vá liberando um pouquinho essa musculatura e vá te liberando para movimentar, né? Agora, um dos grandes problemas também, por conta da dor forte na coluna, é o medo do movimento.
E aí mais um motivo para que a pessoa mantenha a coluna travada o tempo inteiro, né? Mantenha a coluna reta. Vai fazer uma coisa, vira o corpo inteiro. Vira o corpo inteiro. Vira o Mantém a coluna Robocop. travada, senão vai travar. Vira um Robocop. Por medo, né? Aquela famosa cinesiofobia, né? Tem aquela... Eu não vou me movimentar porque eu vou travar. Meu Deus, não posso. Não, não é Eu assim. desconheço isso aí, viu, Neymar? Desconhece, né? Não sei o que é isso aí. Já aconteceu, inclusive, de ter paciente que chega na clínica para atendimento falando, eu estou travado, né? Eu não consigo, eu estou com dor, ó, se eu mexer aqui, se eu abaixar aqui, doutor, eu vou travar na sua frente. Eu falei, tá, só que como que a pessoa vai abaixar? Ela vai abaixar rápido, vai abaixar com a coluna toda travada, movimentando só o quadril e com a respiração presa, fazendo a compressão que a gente chama de valsalva. Então, é uma maneira totalmente protetora, podemos dizer assim, de se fazer o movimento. E é a maneira errada de fazer. Então, chegou assim para mim o paciente. No final da sessão, o paciente estava controlando a respiração. Falei, meu, relaxa, relaxa. Você vai conseguir movimentar, você não vai travar. Aí você vê como o biopsicossocial tem que entrar nas nossas sessões, nas nossas reabilitações, avaliações, enfim. Ensinar como respirar, ensinar que movimento tem que ser feito durante a expiração, ensinar a maneira correta de manter a musculatura abdominal contraída, explicar que para fazer o movimento, mesmo de forma lenta, tem que ser feito ali rolamento em vértebra por vértebra e fazer lento para o corpo ir se adaptando e recuperando essa movimentação. Porque se você fizer um movimento brusco, um movimento rápido, o corpo já sentiu aquela dor absurda que fez o paciente procurar o tratamento, certo? Então, qualquer movimento mais rápido, a tendência é o corpo se proteger cada vez mais. Ele vai travar mais, a musculatura vai travar mais, vai doer. Por quê? Porque o corpo, o organismo entende que tem algum problema ali, eu não vou me movimentar. Então, eu vou travar aqui, esse cara aí vai sentir dor para ele aprender a me tratar direito. A falar direito comigo, digamos assim, né? E até o Perfeito. final da sessão, depois que o paciente tem essa compreensão de que ele não vai travar, de que ele está fazendo o movimento da forma correta, conforme ele vai liberando os movimentos lentos e rolamentos, o corpo vai entendendo que aquilo não vai gerar dano, que aquilo não vai gerar problema. Então você consegue desativar essa proteção, né, que é um arco reflexo, né, automático, você trava, mesmo que involuntariamente às vezes. E aí consegue fazer o movimento lento. Alguns falam, pô, você é bruxo, é milagre isso aí, não sei o quê. Mas não é. É você entender o seu corpo, é você entender essas reações, essas respostas e pôr em prática. Não adianta entender e continuar com medo de movimentar e andar com a coluna travada o tempo inteiro, né? Ó, eu posso falar por experiência de causa e com o próprio Neemias aí, assim, tudo isso que o Neemias falou até agora é 110% verdade. Quantas vezes de chegar lá, assim, ó, né, parecendo o Robocop e sair de lá, poxa, nossa, muito melhor. Então, assim, é muito verdade isso. Ó, uma frase, acho que é sua aqui, ó, ativa a casa de força, o pessoal Ativa a casa falando. de força. Tenho que ativar sempre a casa Ativar. de força, né? Deixa eu pegar uma pergunta da Josi aqui, ó. Qual a melhor postura para dormir evitando dores na coluna, Neymar? Já pegando, né? Assim, com dor e sem dor, é a mesma postura? Posso ficar na mesma postura? Tem Legal, alguma coisa assim? é uma pergunta bem oportuna. A verdade não tem pergunta inoportuna, né? Toda pergunta é válida, então perguntem, não tenham vergonha, pode falar à vontade aí, né? Em tudo que nós pudermos ajudar aí, vou falar. Se eu não souber te ajudar, gente, a gente estuda, a gente pesquisa um pouquinho e depois a gente te chama no privado. Boa. Né, Tiagão? Ninguém é obrigado a ter tudo na ponta da língua. Mas falando da postura para dormir, então. A postura em que você inibe um pouquinho essa tensão, essa pressão da gravidade sobre as nossas curvaturas habituais do organismo,
seria um decúbito lateral, para não sobrecarregar quadril, não ficar com a perna aduzida o tempo todo. Rolo, almofada entre os joelhos, altura do travesseiro alinhada com a cervical, certo? Isso em fase de dor, de crise, para proteção mesmo, né? Para não dormir lá largado de qualquer jeito, sendo que tem um processo inflamatório ali e que dependendo do movimento você realmente corre o risco de ficar com limitação de movimento ali na cama, com dificuldade para levantar depois. Então, dentro de dor, de fase de dor e crise, é importante essa proteção? Sim, é importantíssima essa proteção. Então, de lado, almofadinha entre os joelhos, né? Decúbito lateral, então. Agora, caneca top. Deixa eu ver quem comentou. Pessoal que deu a caneca, É o olha lá, pessoal da lá. faculdade, certeza. E agora, o que eu priorizo para quem vem me questionar com dor na coluna, quanto à movimentação? Eu priorizo dar a mobilidade para a coluna, dar o fortalecimento e falo, meu amigo, durma da maneira que você se sentir melhor, de barriga para baixo, barriga para cima, de ponta cabeça, rola à noite, faz o que quer. O importante é você estar com a coluna saudável, entendeu? Então, em fase de dor, de crise, se tem, protege. Se não, trabalha o fortalecimento, trabalha a Para poder prevenção dormir e do durma jeito do que você jeito que você gosta. quiser, da maneira mais que você se sinta Que mais à legal, né, vontade, mano? Que tá? legal. Top, top. E é um paradigma que tem bastante, né, das posturas corretas e tudo mais. Poxa, muito legal. Ô, Neymar, deixa eu aproveitar e daí depois eu vou pegar esse compilado de algumas perguntas que já passaram aqui. Continue mandando as perguntas aí que eu vou tentar tirar um tempinho, nosso tempo é curto, mas só para a gente andar aqui no nosso script é, principal aqui, né? Daí a gente vai colocando esses itens. Mas assim, E eu vou deixar as perguntas para você aí, tá? Eu não vou. boa, Depois deixa eu vou comigo e ver a os minha diretora, comentários. chamada Elaine Bueno, ela vai me ajudar depois. E ela é diretora que vai puxar as perguntas aqui. Ô Nema, uma coisa que, quando a gente levantou esse tema da live, e eu achei assim, nossa, incrível quando você mencionou um dos itens, que era o seguinte, eu tenho dor na coluna, eu tenho que buscar algum tratamento, mas eu não tenho condição de buscar, né? A gente sabe que o custo hoje de uma sessão de fisioterapia particular é um pouco mais alto, a fisioterapia, às vezes, do convênio, ela é uma físio que, enfim, queria que você desse um panorama geral para também oportunizar para aqueles que gostariam de tratar a coluna, mas talvez não tenham aí a oportunidade. Tá certo. Bom, siga o Resiliência no Instagram e seja feliz. Brincadeira, Boa! deixa eu só. Sabe, então, esse é realmente um fator importante, porque tem gente que sofre com dor na coluna há um tempo. Aí tem dois casos, né? Tem aquela dor que é constante ali e que não é tão intensa, mas que a pessoa sempre sente um incômodo. E tem aqueles casos em que a dor ela é mais forte, que gera limitação mesmo de movimento e tal, e a pessoa não tem esse recurso, né, financeiro para um atendimento particular, ou com o físio, ou com o ortopedista, enfim. Não tem condições de manter um tratamento caro, não tem plano de saúde, vale a pena você ter um primeiro contato, uma avaliação com um profissional, né? No caso, estou falando da fisioterapia, do fisioterapeuta, que é um profissional de primeiro contato para os pacientes, né? Então, não necessariamente você precisa passar em algum outro especialista antes de procurar a fisioterapia. Você pode chegar numa clínica de fisioterapia, pegar o contato de um fisioterapeuta e ir diretamente com ele, para ele fazer a sua avaliação e chegar a uma conclusão de diagnóstico fisioterapêutico ali, tá? Por que eu estou falando isso? Porque ele fazendo, que faça uma sessão, uma consulta para ser avaliado, saber realmente qual a origem
daquele problema, daquela dorzinha lombar que incomoda o tempo todo, o físio tem como orientar o que ele deve fazer. Agora, se ele não tem uma avaliação específica, então por isso que eu digo, cada caso de dor é muito específico, tá? Então, a tua dor é diferente da dor do José, é diferente da dor do Eduardo, né? Então, precisa ter essa avaliação. Esse primeiro contato é necessário, senão a gente não tem como ajudar por mensagem apenas, por videoaulas, enfim, para que a gente consiga prescrever movimentos adequados para aquele problema. Então, se não tem uma oportunidade de ter uma sequência, de fazer 20 sessões de fisioterapia, 30 sessões de fisioterapia, pagar uma ressonância magnética, olha, desde que você seja bem avaliado e siga as recomendações, ressonância magnética é um exame caro e que na maioria das vezes ele não é necessário, entendeu? Às vezes, se você Eu tem confesso plano, que tem eu achei condições, incrível quando você comentou sobre isso, né? Então, assim, eu consigo ter aí uma resposta para aquela minha dor mesmo sem fazer um exame desse, né? sim, uma ressonância magnética, que é um exame que você vê a coluna inteira, toda detalhada, ela é importante para confirmar aquele diagnóstico clínico que já foi, é, já foi feito, já foi detectado na avaliação clínica, tá? Então, a imagem não substitui a avaliação clínica. Um exemplo, se eu pegar 100% da população agora e fizer ressonância na coluna lombar de todos, a gente vai ter quase 90% com uma protusãozinha, com algum problema de desequilíbrio ali de pressão na coluna lombar, né? Porém, a pessoa é assintomática. Então, você não necessariamente precisa ter gasto e fazer esses exames. Se você foi avaliado clinicamente e você seguir as recomendações, você vai conseguir fazer as movimentações de forma regrada na sua casa, não vai de forma regrada na sua casa e mantendo de forma correta, você vai passar ali. É claro que uma crise mais forte, independente de você, se você fez a ressonância ou não, você vai fazer o mesmo tratamento, dependendo do diagnóstico clínico feito, entende? Então é mais para ter um dado a mais Para em casos confirmar para alguma confirmar aquilo patologia, que já foi alguma situação. encontrado. Então, um exemplo, se você faz 2 sessões de físio por não ter condições de fazer mais, já seja franco para esse profissional, fale Legal. o que está acontecendo, para que ele possa te avaliar, para que ele possa te encher de informações e te mandar orientação para o que você deve fazer para ter essa evolução e pode ser vai ser um pouco mais lenta a recuperação inicial, né, esse alívio de dor inicial, do que se ele estivesse fazendo com o recurso que nós temos na Físio. Sim. Com certeza, vai levar um tempo a mais. Porém, ele vai estar no caminho certo e vai conseguir se livrar dessa dor na coluna, né? Legal. E Então, não é motivo para não se cuidar. deixa eu aproveitar aqui e dar uma dica então para o pessoal que está aí assistindo ou que vai assistir depois também essa live, que procure aí o Resiliência, procure o Nemias, procure até mesmo de outra cidade o seu fisioterapeuta de confiança Sim, aí, que realmente faça uma avaliação e consiga expor para você aí algumas coisas, alguns movimentos, alguns tratamentos que você pode fazer mesmo com essas poucas sessões, né? Mesmo com um recurso menor. A Elaine falou ali para cima ali, não preciso esperar o raio-x ficar pronto para poder ir no físio, né? sim, isso é estudo, tem artigos, inclusive recentes, publicando isso, né? Se você tem orientação e faz de forma correta essa parte de reabilitação, mesmo que à distância, é isso que eu te falei. A curto prazo, o presencial, claro que com as técnicas dos profissionais, do profissional que você procurar do físio no caso, é, está me ouvindo bem? Está normal? Sim, tranquilo. Ah, beleza. Do físio, no caso, vão ajudar com que essa dor passe de forma mais rápida. Porém, é,
No longo prazo aí, a gente considera de, sei lá, entre 10 e 12 semanas, a evolução geral final lá para a melhoria dessa dor, ela vai ser real para os dois pacientes, tanto para aquele que já começou antes, já ficou sem dor há um tempo anterior, algumas semanas atrás, né? Esse paciente que não fez o tratamento presencial acabou tendo a dor por um tempo, um período um pouquinho maior, porém gradativamente foi melhorando. E lá nesse período final, entre 10 12 semanas, a evolução foi boa para os dois. Os dois conseguiram ficar sem essa sensação da dor. Show. Ô, Neymar, deixa eu pedir aqui, a gente já está indo para o final, o tempo é curtinho aqui, inclusive eu vou já deixar aqui um convite para a gente fazer a parte 2 aqui, tá? Porque eu sei que tem muito tema, ficou muita pergunta para cima aqui, mas eu queria que você deixasse aí antes da gente entrar em uma ou outra, se der tempo, mas assim, a gente tem 5 minutinhos aí, algumas recomendações e orientações para uma coluna saudável. O que você poderia deixar de dica aí para o pessoal? Certo. A principal dica que eu acho que a gente já foi dando durante a live é que você movimente, tá? Então esquece esse conselho, essa orientação que talvez você já tenha tido há algum tempo de eu tenho dor na coluna, eu vou movimentar com a coluna toda travada, eu tenho que fazer movimentos, digamos, em bloco. Não, movimenta. Hoje você tem vários recursos, né? Acho que grande parte das pessoas, é mínima o percentual das pessoas que não têm acesso à internet, que não têm um celular hoje, né? Eu procuro até deixar. Estou colocando um pouco mais agora, movimentando um pouquinho mais a página do Resiliência. É, Estou tendo um pouquinho mais de tempo, estou me dedicando para isso. Para colocar Legal. orientações básicas de movimentação. A semana retrasada eu coloquei um videozinho lá mostrando alguns movimentos, de rolamento vértebra por vértebra, explicando a respiração durante os movimentos, como deve ser feita, como o movimento deve ser executado, tempo de execução dos movimentos. Então, se tem dor, movimentos mais lentos na coluna, né? E desde que você conseguiu, com as movimentações, com fortalecimento, procura alguma atividade para fazer. Agora, no momento está em casa, segue algum professor de confiança, um personal, um fisioterapeuta, acompanhe lives, acompanhe dicas e orientações, mas se movimente, faça alguma coisa. Tem dor durante o trabalho, mas fica 3, 4 horas parado, sentado na cadeira. Levanta, né? A cada 30 minutinhos, cada 40 minutos, movimenta, toma uma água, volta, senta de novo. Precisa hidratar, precisa movimentar. E a gente só consegue hidratar, lubrificar as articulações com o movimento, tá? É isso. A orientação é Show. movimente-se Show, de Neymar. forma consciente. Eu gostaria, nesses 2 minutos que apareceu aqui já para mim aqui em cima, a contagem regressiva, eu queria agradecer demais você. Ficaram algumas perguntas aí sobre. Já anota aí, já vamos anotar para a próxima live, ó. Beleza. Quiropraxia, se tem ou não tem, se pode ter. Dor na coluna durante a corrida que não Ajuda muito, cessa. Quiro. Aí, ó. Então, assim, ó, a gente vai tratar mais sobre isso. Peço desculpas para a galera pelas perguntas que passaram, mas a gente promete que vai fazer uma segunda live. Foi simplesmente sensacional, Neemias. Eu queria só agradecer. Maravilha, eu que Sigam, agradeço o sigam convite. o Neemias, sigam o Resiliência. É, Tem ótimas dicas, eu acho que vai valer muito a pena para todo mundo, não só para quem tem dor, mas para quem quer prevenir dores. Eu acho que esse é o ponto principal. Então, assim, muitíssimo obrigado, meu amigo. Obrigado pelas vezes que você me salvou, tá? Então, assim, esse é o cara. Se eu consigo fazer as minhas atividades hoje tranquilamente, muito eu devo para esse cara aí. Então, muito obrigado, viu? Maravilha, eu agradeço extremamente o convite e vamos sim fazer a segunda etapa, super topo. Foi um bate-papo super gostoso, agradável. É, Muito obrigado para o pessoal que acompanhou aí do início ao fim também, amigos, pacientes, alunos, né?
Muito obrigado pela presença de todos vocês aí. Fiquei muito contente de ver o nome de vocês aí. Não, foi show de bola. Pessoal, muitíssimo obrigado pela presença, pela participação. A gente cai em 13 segundos. Então, assim, muitíssimo obrigado. Esse vídeo vai ficar lá no IGTV e depois também no nosso canal do YouTube. Obrigado pela presença, obrigado, Neemias, e resiliência. Até a próxima. Tchau.